Esse congresso, ele realmente tem uma pegada, digamos, diferente. Eu, que sou especialista aqui, eu tenho certeza que vou aprender bastante aqui nessa mesa. Eu sou Itamar Ribeiro de Oliveira, eu sou do Rio Grande do Norte, eu sou especialista em cardiologia e também sou membro titular da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Para coordenar esta sessão, terei a meu lado o Dr. Ronaldo Welby Baroni, que é daqui de São Paulo, ao qual já o convido ao púlpito, que ele é professor da Faculdade Israelita de Ciências de Saúde do Albert Einstein, é gerente médico do setor de imagem daquela instituição e é o diretor científico do Colégio Brasileiro de Radiologia, onde a sua palestra será sobre a radiologia básica do abdômen no pronto-socorro. Por favor, doutor Ronaldo, mais uma vez, muito bom dia. Muito obrigado pela apresentação, Itamar. É um prazer, um privilégio coordenar essa sessão junto com você. Como foi apresentado, eu sou um radiologista abdominal, então agradeço como radiologista a oportunidade de estar aqui, mas também como membro da diretoria, diretor científico do Colégio Brasileiro de Radiologia. Para nós, do CBR, é um privilégio e um prazer poder estar nessa sessão com vocês. Eu entendo que nós estamos aqui com um público formado por alunos de graduação de medicina, médicos generalistas e médicos especialistas. Então, poder mostrar a interface da radiologia para um público tão diverso e tão seleto, para nós é muito importante. A radiologia é uma área de interseção entre as especialidades médicas e muitas vezes a interface entre um especialista e o próprio paciente, né, buscando uma conjunção diagnóstica que permita uma tomada de conduta mais assertiva. Eu vou falar ao longo da minha apresentação muito baseado em casos. Eu vou mostrando casos e vou discorrendo sobre o papel da imagem na emergência abdominal, particularmente nos abdômenes agudos e nos diferentes abdômenes agudos, e vou comentando com vocês ao longo da apresentação. Então, a gente tem basicamente 5 grupos de abdômenes agudos. O abdômen agudo traumático, ou trauma, o abdômen agudo vascular, o obstrutivo, o perfurativo e o inflamatório. Essa é uma condição, é uma classificação bastante conhecida, bastante utilizada, e vocês vão ver que vai ser muito fundamentado em tomografia computadorizada. Ah, mas o raio-x não tem mais papel, o ultrassom? Tem. Mas em cima das imagens de tomografia, que é um método definitivo e quase sempre resolutivo, nós vamos comentar sobre os outros métodos. Então vamos começar falando sobre o trauma. O trauma acaba parando no pronto-socorro e tem que se tomar uma conduta, muitas vezes emergencial, em cima do paciente. E o exame de escolha, muitas vezes, pode ser o ultrassom, o FAST, mas eu não vou entrar aqui no Point of Care, no ultrassom Point of Care, porque é uma sessão dedicada, vai acontecer aqui no congresso para isso. Mas se o FAST for negativo ou se não for feito um FAST ultrasound, esse paciente vai para uma tomografia se houver indicação por um componente de politrauma suficiente para isso. Eu não vou ler cada um dos pontos dos slides, isso aqui é uma referência, eu entendo que esse material fica disponível depois, e quem não tiver eu passo o contato e eu passo esse material para vocês. A ideia é que a gente vá batendo um papo aqui sobre o papel de cada exame. Mas o exame de escolha para estadiar um trauma abdominal é a tomografia computadorizada. No trauma, existem condições clínicas que indicam a necessidade ou não de uma tomografia. Você consegue dar a gravidade do trauma, ou principalmente de um politrauma, para poder dizer se o paciente precisa de uma tomografia, esse paciente... Para o meu tempo, então, por favor, senão eu vou perder a aula inteira até vocês voltarem com a aula aqui. E aí você vai dizer se precisa ou não de uma tomografia. E a partir do momento que se indica uma tomografia, para nós radiologistas é importante como fazer o exame. E o exame é feito no ambiente de pronto-socorro, sempre sem contraste via oral e quase sempre sem uma fase pré-contraste. O que significa isso? O paciente chega na tomografia, ele entra no aparelho e faz uma aquisição direto com contraste endovenoso. Com isso a gente economiza tempo, não dá radiação para o paciente, eu não dou um contraste por via oral, que vai funcionar como um fator de demora para uma conduta cirúrgica. Se eu der 1 litro de contraste para o paciente para estender as alças intestinais,
esse paciente não está mais em jejum e ele perde o tempo cirúrgico se for uma condição cirúrgica imediata. Então, voltando, a gente injeta contraste direto e o baço é o órgão mais comumente lesado nos traumas abdominais fechados. Aqui a gente vê um paciente que tem uma laceração esplênica com pseudoaneurismas que realçam numa fase bem precoce, numa fase arterial. Então, no trauma, a gente faz uma fase precoce para ver os vasos, e nessa mesma fase, a gente vai ver, por exemplo, pseudoaneurismas traumáticos esplênicos. Aqui um outro caso, uma laceração esplênica mais importante, grau 4, onde a gente já tem um hematoma periesplênico, líquido livre intraperitoneal de alta densidade, indicando um hemoperitônio, e aqui uns focos de sangramento ativo, traumáticos periesplênicos com acúmulo de líquido intra e retroperitoneal num paciente que tinha um choque hipovolêmico. O exame é feito, então, direto com contraste, fase arterial e fase parenquimatosa, ou chamada fase portal de exame. O baço é o primeiro órgão mais lesado, o fígado é o segundo órgão mais lesado e aquele com maior gravidade, que os óbitos são mais relacionados ao trauma hepático. Então, a Associação Americana de Cirurgia do Trauma classifica em 5 níveis, eu não vou falar cada um deles, desde um hematoma subcapsular, chegando a um comprometimento de mais de 25% de um lobo do fígado, com uma desconexão entre os 2 lobos, que seria o grau 5. É importante conhecer essa classificação, não preciso falar dela aqui em detalhes, quem tiver interesse tem aqui a citação bibliográfica para vocês procurarem, mas eu vou mostrar alguns exemplos. Aqui um paciente que tinha uma laceração hepática, aqui a gente vê então uma área de descontinuidade do parênquima hepático com hipocontrastação, então uma laceração hepática profunda. Aqui a gente vê um outro corte, uma reconstrução coronal à laceração hepática, e aqui a gente vê no mesmo exame uma contusão com hematoma de adrenal. Então, muitas vezes são vários órgãos comprometidos. E aqui a importância da tomografia. A ultrassonografia dificilmente veria essa contusão com esse hematoma adrenal. Então, o ultrassom no contexto do trauma é para ver se tem líquido livre, sangue no peritônio. A partir daí, é a tomografia se o paciente estiver estável o suficiente para fazer uma tomografia computadorizada. E vejam, não tem contraste por via oral positivo, não é dado nem água, nada. É uma fase arterial, aqui mostrando a contrastação da aorta, e aqui uma fase mais tardia, mostrando a contrastação parenquimatosa. Então, fase arterial e fase portal são as principais fases do exame nesse contexto. Se o paciente tiver um mecanismo de trauma, por exemplo, uma contusão lombar, especialmente em eventos esportivos isso acontece, paciente que tem trauma, joelhada na região lombar, ou se ele tiver hematúria num grau franco, hematúria macroscópica, a gente muda um pouquinho a forma de fazer o exame, a gente inclui uma fase excretora do contraste, com 5 minutos após a injeção endovenosa do contraste, para ver a excreção renal do contraste. E aí que a gente vê as diferentes classificações do trauma renal, pela Associação Americana de Cirurgia do Trauma, até o grau 5, onde eu tenho uma desconexão hilar, mas aqui eu tenho o grau 5 também, uma explosão renal, e os diferentes outros graus que eu posso ter de hematoma perirenal, laceração que atinge ou que não atinge o sistema coletor. Aqui um exemplo, um paciente com uma laceração renal grau 4, mesma forma de fazer o exame, direto com contraste endovenoso, numa fase arterial, numa fase nefrográfica e numa fase excretora, com 5 minutos. Na fase arterial, a gente já vê umas áreas de sangramento ativo perirenais, mostrando que o paciente ainda está sangrando dessa grande laceração. E aqui a gente vê, na fase excretora, veja como eu tenho contraste no sistema coletor renal, eu vejo o acúmulo de contraste no espaço pararrenal posterior, mostrando um urinoma perirenal. Então, num único exame, com uma única injeção de contraste, eu vejo uma grande laceração renal com sangramento ativo e com lesão do sistema coletor e extravasamento. A conduta cirúrgica não é necessária nesses casos, diferente de outras situações. O rim quase sempre você faz um tratamento conservador, se o paciente estiver estável para isso, porque isso aqui se reconstitui e o rim volta a ficar totalmente normal. Às vezes drena o sistema coletor para diminuir o urinoma, mas quase sempre a conduta não é cirúrgica, exceto nas explosões renais. Aí. Laceração pancreática, mais rara, bem mais rara, geralmente um trauma abdominal anterior, era considerada naqueles traumas onde caía o tanque de lavar roupa em cima da barriga, especialmente em crianças, tinham essas
essas lacerações pancreáticas. A gente vê aqui uma desconexão entre o colo e o corpo do pâncreas. Mas mais importante do que os achados específicos de imagem é para vocês que são estudantes de medicina ou generalistas, entender a indicação do exame. Então, esse paciente, se tiver a oportunidade de fazer um FAST e ele tiver instável, ele vai para a cirurgia. Se ele tiver líquido no peritônio, ou mesmo se não fizer o FAST, mas tiver um mecanismo de trauma suficientemente grande, ele vai para a tomografia. Terminando aqui trauma, vamos para trauma penetrante. O trauma aberto, né? Agora o trauma fechado, vamos entrar no trauma aberto, o trauma penetrante. Aqui é a mesma coisa, o mesmo tipo de exame. Aqui, por exemplo, é um paciente que sofreu uma lesão onde ele estava numa briga e o oponente dele enfiou um parafuso nele. Um parafuso com 20 centímetros de comprimento. E esse parafuso transfixou aqui o músculo psoas e entrou na veia ilíaca comum direita. Então, teve uma perfuração da via ilíaca comum direita por um parafuso. Aqui dá para ver a imagem do parafuso. E acabou transfixando a veia. Fechamos o capítulo trauma, vamos para o capítulo trauma, para o abdômen agudo vascular. O mais importante do abdômen agudo vascular é a isquemia mesentérica na região abdominal. É uma condição quase sempre emergencial de atendimento e muitas vezes tem uma indicação cirúrgica. Aqui estão algumas situações clínicas, eu não vou falar tudo aqui. A causa mais comum pode ser ou embolia ou trombose, seja arterial, seja venosa. Aqui um exemplo de uma embolia arterial, era um paciente com uma falha de enchimento na artéria mesentérica superior. Vejam como o contraste, aí onde está a seta vermelha, desaparece da artéria mesentérica superior. E esse paciente também tinha comprometimento da artéria esplênica, com um infarto esplênico extenso. E também um comprometimento por microembolização da artéria mesentérica inferior, com isquemia do cólon e do reto. Então, dá para ver tudo isso num único exame de tomografia, feito com uma fase pós-contraste, e o exame demora em torno de 1 minuto em aparelhos multislices. Então, é uma situação não muito difícil de ser avaliada. Aqui um outro caso, uma trombose arterial, também da artéria mesentérica superior. E aqui o sofrimento de alças intestinais delgadas, a gente não vê o realce das alças, a gente vê alças distendidas, às vezes tem pneumatose na parede da alça, e nessas situações de sofrimento arterial, com sofrimento de alça, é uma condição de emergência cirúrgica, porque esses pacientes vão a óbito muito frequentemente, tem que tentar fazer a ressecção intestinal o quanto antes. Aqui um caso de trombose venosa, uma trombose da veia mesentérica superior, do território mesentérico portal. A gente vê a não contrastação aqui da veia mesentérica, e aqui o enchimento da veia porta a partir somente da veia esplênica, num paciente que já tinha um filtro de veia cava inferior aqui do lado direito, então um paciente que tinha uma condição predisponente a fazer eventos tromboembólicos. Também na linha do evento do abdômen agudo vascular, a isquemia mesentérica não oclusiva, geralmente relacionada a quadros de hipotensão severa, quadros sépticos com hipotensão severa. Aqui a gente vê uma pneumoportia hepática, gás no sistema porta, mostrando uma gravidade maior, pneumatose intestinal e as alças não contrastantes já completamente isquêmicas por um quadro de hipotensão sistêmica do paciente. Também aqui o mesmo paciente mostrando a pneumatose, a pneumoportia e as alças não contrastantes, indicando uma isquemia. Esse paciente foi a óbito durante o ato cirúrgico. Abdômen agudo vascular hemorrágico, aqui não é mais isquêmico, e sim hemorrágico. Um paciente com rotura uterina puerperal, estava no segundo pós-parto normal, e evoluiu com uma rotura uterina espontânea, com sangue na cavidade. E, felizmente, esse paciente foi para a embolização e acabou ficando bem. Essa paciente foi para a embolização, acabou ficando bem, mas a condição foi prontamente reconhecida no exame de tomografia, aqui o útero puerperal e aqui o sangue na cavidade peritoneal. Abdômen agudo obstrutivo, uma condição bastante comum no pronto-socorro. Faz o raio-x inicialmente, pode fazer o raio-x, você vai ver se a distensão é de alças de delgada, se é de alças cólicas, se tem, às vezes, pneumoperitônio franco, mas é muito difícil, se você tiver condição de fazer uma tomografia, não fazer uma tomografia. Se o paciente tiver condição clínica e tiver disponibilidade,
é muito indicado, porque muda grande parte das vezes a conduta. Por exemplo, uma paciente com abdômen agudo obstrutivo, fez a tomografia, vejam a distensão gástrica e a rotação do estômago sobre o seu próprio eixo, configurando um volvo organoaxial do estômago. Vejam o grau de distensão gástrica, e ele está rodado com o fundo gástrico apontando para baixo, e uma condição feita o diagnóstico exclusivamente num exame de tomografia no pronto-socorro, só dando contraste endovenoso. Aqui um outro caso, um abdômen agudo obstrutivo de alça delgada, essa é a condição mais comum e geralmente são aderências pós-cirúrgicas ou bridas pós-cirúrgicas. Aderência é quando uma alça gruda na outra ou gruda na parede abdominal, e brida é quando você tem uma trave fibrótica, a alça roda ali dentro e acaba obstruindo, fazendo um ponto de alavanca. Existem outras condições, hérnias internas pós-cirúrgicas, especialmente em cirurgia bariátrica, não vai dar tempo de falar de todas elas, mas aqui a gente vê um ponto de estrangulamento da alça na fossa ilíaca direita. Aqui a gente vê que a montante, as alças estão muito distendidas e a jusante, as alças não estão distendidas. E faz o diagnóstico de uma obstrução mecânica por aderência ou brida, e quase sempre esse paciente vai para a cirurgia já sabendo o que vai encontrar, muitas vezes uma cirurgia laparoscópica simples de ressecção dessa brida e tentando preservar as alças intestinais. Tanto mais vai ser emergencial a conduta cirúrgica, quanto você vir sinais de isquemia de alças no exame. Então, se você tem uma obstrução mecânica, um abdômen agudo obstrutivo, por provável aderência, brida ou hérnia interna, e as alças contrastam de forma adequada, como é este caso aqui, nesta região a gente vê uma contrastação adequada. Veja como as alças estão brancas à parede. Já nesta região onde tem aderência à brida, as alças não realçam. Vejam como a parede é mais escura. Então, há uma isquemia relacionada a essa aderência e brida, porque os vasos mesentéricos rodam e isquemiam. Geralmente é uma isquemia venosa. E essa é uma condição de urgência cirúrgica. Essa paciente acabou ficando muito bem após a ressecção das alças que tinham sofrimento. Às vezes é um quadro ainda mais avançado. Especialmente em pacientes idosos, por exemplo, nesse caso de volvo de sigmoide, num paciente idoso, a chance de uma isquemia intestinal é muito maior. Então, a gente tem um sinal do bico aqui, que a gente vê do sigmoide, o sigmoide roda para cima, a gente vê aqui o reto colabado, né, a partir do momento onde há a rotação do sigmoide nesse ponto, o sigmoide distal e o reto estão colabados, e aqui vejam a rotação dos vasos mesentéricos nessa reconstrução, e esses vasos rodados acabam isquemiando a alça intestinal, e esse paciente foi para a cirurgia, também evoluiu muito bem pós-cirúrgico. Fechamos o capítulo do abdômen agudo obstrutivo, vamos para o capítulo do abdômen agudo perfurativo. Tem o abdômen agudo perfurativo traumático, que eu já mostrei, tem abdômen agudo perfurativo não traumático. E essa é uma situação muito infrequente, mas ela pode acontecer no pronto-socorro. Existem duas situações que são as mais comuns. Ou alguma lesão intestinal que perfura, aqui no caso, um linfoma de Burkitt, numa paciente bem jovem, o linfoma de Burkitt aparece numa faixa etária bem jovem, tem um crescimento super rápido, ela duplica de tamanho em dias, às vezes, e com esse crescimento rápido, ela às vezes isquemia, necrosa e perfura a alça intestinal. E essa alça intestinal aqui, nesse caso, estava perfurada, a gente vê líquido na cavidade, a gente vê gás fora da alça intestinal, nesse paciente jovem com linfoma de Burkitt, estão mostrando que é um abdômen perfurativo. Como é que eu sei que ele é perfurativo? Eu tenho pneumoperitônio, tem gás fora de alça, se não houve manipulação abdominal, isso aí é 99% das vezes indicativo de uma perfuração de alça. E eu tenho líquido intraperitoneal, que também é um sinal de perfuração. Essa situação é muito mais frequente no pronto-socorro. O abdômen agudo perfurativo por corpo estranho. Quase sempre palito ou espinha de peixe. E geralmente pacientes ou idosos, ou já demenciados, ou pacientes psiquiátricos. Mas pode acontecer, é comuníssimo o bife a rolê. Bife a rolê é um clássico. Come o bife a rolê e come o palito junto, e não percebe. E tem paciente adulto, jovem, sadio, cognitivamente normal, que come o palito, não percebe que engoliu o palito. E esse palito aqui, no caso, era uma espinha de peixe, olha a espinha de peixe na endoscopia. A gente vai ver na tomografia, muitas vezes, como uma imagem hiperdensa linear, e aqui a gente vê que ela está transfixando a parede gástrica parcialmente e foi retirada por endoscopia. Para a gente fechar,
o capítulo do abdômen agudo inflamatório. Essa é a condição mais frequente no pronto-socorro. E são grandes grupos de doenças que levam ao abdômen agudo inflamatório. A principal dela, a mais comum dela, é a apendicite. A apendicite é extremamente frequente no pronto-socorro, não só em pacientes, crianças, adolescentes e adultos jovens, a gente vê em pacientes adultos também. Eu vou mostrar depois, mas eu vou começar das mais graves para as menos graves. A mais grave da condição de abdômen agudo inflamatório no pronto-socorro é a pancreatite aguda. Tem várias causas, geralmente ela é biliar ou é alcoólica, são as principais causas. Podem ser dislipidemia, mas o mais importante é, o diagnóstico de pancreatite aguda é clínico laboratorial. Então, ele é dor abdominal, geralmente uma dor em faixa no andar superior de abdômen, elevação de amilase e lipase. Isso é uma pancreatite aguda. Ah, mas para que fazer a imagem? Se houver suspeita de uma pancreatite mais acentuada, uma pancreatite que já não é leve, cabe fazer uma tomografia computadorizada para saber se há ou não há necrose glandular, se há ou não há coleções associadas. O tratamento não deve mudar muito em função disso. Mas se houver essa suspeita e quiser se estadiar se há uma pancreatite necrohemorrágica ou o grau de necrose parenquimatosa, sim, há indicação de fazer uma tomografia computadorizada. Existem os critérios de Atlanta, que dividem em pancreatite edematose e necrotizante. A pancreatite edematosa é a mais comum. Você pode até ter coleções peripancreáticas, mas elas têm no máximo elas não vão se formar em até 4 semanas. A partir de 4 semanas a gente chama de um pseudocisto. Mas a pancreatite necrohemorrágica, a necrotizante ou necrohemorrágica, elas são menos frequentes, são muito mais graves e você tem necrose do parênquima pancreático ou dos tecidos peripancreáticos. Então, na maioria das vezes, você não tem as coleções numa fase aguda, você vai ter as coleções numa fase subaguda ou crônica. Mas o necrose do parênquima é importantíssimo avaliar por imagem. Aqui uma pancreatite aguda edematosa, vejam um aumento do volume do parênquima, com perda do padrão acinar normal. Eu vou pegar mais 2 minutinhos aqui que ficou parado na minha aula, por favor. E a gente vê um borramento da gordura peripancreática. Aqui uma pancreatite aguda edematosa um pouco mais acentuada, com líquido peripancreático, mas sem necrose do parênquima. Aqui uma pancreatite aguda, alguns casos de pancreatite aguda mais severa. A gente já vê necrose do parênquima com líquido intra e peripancreático. Aqui a gente vê uma necrose mais importante peripancreática, uma esteatonecrose peripancreática. E aqui o que a gente chama de necrose emparedada, ou walled-off necrosis, que você vê umas áreas de necrose sem formar um pseudocisto na gordura peripancreática. Outros casos, aqui mais uma vez uma pancreatite com lesões necróticas agudas, uma walled-off necrosis peripancreática e intrapancreática, e aqui uma drenagem dessa coleção por endoscopia, o que é feito guiado pela tomografia para depois ir para a endoscopia e fazer essa punção. E para terminar, 2 condições extremamente frequentes, muitas vezes não tão graves, a apendicite aguda, aqui mostrando um caso de apendicite aguda não complicada, um apêndice aumentado de calibre, com borramento da gordura apendicular. Esse é o achado mais típico que a gente vê no pronto-socorro. Dá para fazer por ultrassom? Claro que dá. E é possível e factível de ser feito, especialmente em pacientes magros, jovens e gestantes, obrigatoriamente em gestantes. Mas, no mais das vezes, pode ir direto para a tomografia. Tem trabalho mostrando que é custo efetivo fazer direto a tomografia, exceto nesse grupo de pacientes. Crianças, adultos jovens, magros e principalmente gestantes. E aqui uma apendicite complicada com coleção peripancreática. E para terminar, o último caso, diverticulite aguda, também segunda situação mais frequente no pronto-socorro, depois da apendicite. A gente vai ver um divertículo cólico espessado com borramento da gordura peridiverticular. Diverticulite não complicada e aqui uma diverticulite complicada com uma coleção, um abscesso peridiverticular. Quase sempre o tratamento é conservador. Se forem abscessos um pouco maiores, dá para tentar fazer uma punção percutânea e drenagem desses abscessos, mas quase nunca é uma condição cirúrgica. Espero ter mostrado um grande pupurri aqui, um apanhado de casos, mas mostrando o papel da imagem para o abdômen agudo no pronto-socorro. Muito obrigado pela atenção. Dr. Pedro Paulo Teixeira e Silva e Torres, também daqui de São Paulo. Ele é médico, radiologista também
de imagem torácica do Hospital Albert Einstein, tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também é membro da comissão científica do Colégio Brasileiro de Radiologia, que vai nos falar sobre a radiologia básica do tórax do pronto-socorro. Por favor, doutor Pedro. Muito obrigado pela apresentação. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. É muito interessante, honroso estar em um ambiente de um público que precisa ser sensibilizado em relação ao papel do nosso método, um público que, eventualmente, alguns de vocês ou já são, ou vão se tornar radiologistas, ou têm interesse em imagem, e outros são usuários da imagem como uma ferramenta de tomada de conduta, né? Então, a gente vai falar um pouco do papel da imagem torácica dentro do pronto-socorro, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de considerações sobre solicitação de exames, vou citar essa ferramenta para vocês aqui, do Colégio Americano de Radiologia, um pouco de achados de imagem nas principais indicações que a gente vê no pronto-socorro e algumas perspectivas, entre aspas, futuras, a gente vai entender porque, entre aspas, algumas coisas já estão em franca prática, né? Eu gostaria de apresentar esse site para vocês. Essa é uma iniciativa super interessante do Colégio Americano de Radiologia, são critérios de apropriação para qual exame você deve solicitar em cada situação. Então, é uma ferramenta baseada em evidência, que ela é muito útil para aquele colega que eventualmente não é radiologista, mas quer decifrar um problema no pronto-socorro. Sugiro vocês, essa ferramenta ela é sensacional, aqui está o link, ela é fornecida baseada em sistemas, né? Tem tórax, tem cardio, são várias, né? E eles fornecem indicações clínicas específicas, e quando você clicar na indicação clínica, ele vai te dar um quadro mostrando a quantidade de radiação, e vai te mostrar o que dentro do entendimento baseado em evidência é apropriado, pode ser apropriado ou usualmente não apropriado. Eu considero especialmente para o colega da porta, isso é uma ferramenta absolutamente útil e do interesse do colega e do paciente também. Bom, quando a gente fala de por que utilizar esses critérios, né, alguns artigos da literatura mostrando, olha esse artigo interessante, que eles pegaram casos que foram para o pronto-socorro, avaliaram retrospectivamente esses pacientes em que foi aplicado esse critério, que você usou o exame baseado em evidência, e situações onde isso não aconteceu segundo o julgamento dos colegas. Situações em que foi julgado que o exame foi adequadamente utilizado segundo os critérios do Colégio Americano de Radiologia, tinham 3 vezes mais chance de proporcionar um resultado positivo e adequado, né? Esse outro estudo aqui, bastante semelhante, ali a gente vê nem a radiografia, a imagem torácica nem é o principal dentro do contexto de pronto-socorro, a gente vê ali era o 4º em termos de solicitações, mas um teste adequadamente solicitado segundo os critérios do ACR, ele tinha 5 vezes mais chance de dar um resultado positivo e adequado em relação à hipótese contrária. Então, vale a pena utilizar esses critérios, tá? Então, a gente parte, depois desse breve comentário dessa ferramenta, que eu acredito que é muito útil, a gente vai falar de algumas... não dá para a gente falar de um monte de coisas, as possibilidades do pronto-socorro elas são infinitas. Eu foquei em 2 coisas principalmente, 2 queixas que são queixas super frequentes dentro do pronto-socorro, que é o desconforto respiratório agudo. Boa parte das vezes a gente está vendo exames que a gente está se buscando infecções, e a dor torácica, que tem variadas aí possibilidades, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala de desconforto respiratório agudo, qual exame solicitar? Então, o exame, segundo os critérios de apropriação do ACR, é o raio-x como modalidade inicial. Então, sempre é por ele que a gente vai começar, tá? E a tomografia, ela vai ser um método subsequente quando a gente tem aquele paciente em que você tem uma alta probabilidade de ter doença, mas aquele exame de raio-x ele foi normal ou duvidoso, ou então você quer, e sua suspeita é alta, né, ou quanto você quer suspeitar de complicações. Mas eu fico inseguro com o raio-x, será que o raio-x ele é bom para detectar opacidade? Qual que é o valor dele, a acurácia dele enquanto ferramenta diagnóstica? Isso é variado na literatura, tá? Eu coloquei aqui esse estudo que é citado dentro dos critérios de apropriação lá, que ele teria por volta de 40% de sensibilidade. Não é só isso, tá? Tem trabalhos mostrando até acima de 90% de sensibilidade de detecção de opacidades do raio-x quando comparado ao padrão ou ao gold standard, que seria a tomografia, tá? Mas ali o que importa para a gente ali, valor preditivo negativo, pelo menos ali ele tem uma alta probabilidade aqui, aquele exame que você está vendo como normal, de realmente o paciente não estar doente, tá? E a tomografia, será que ela é um game changer, né, nesse cenário? De fato é.
né? A gente tem questões relacionadas a achados incidentais, a custo-efetividade disso, mas percebam esse estudo, que é um estudo super interessante, quase 320 pacientes, todos os pacientes tinham alteração em sinais vitais do exame físico, ou seja, era um indivíduo de alta probabilidade de ter alguma condição, e ele passava pelo raio-x e pela tomografia com até 4 horas de diferença. O raio-x era a modalidade inicial e depois a tomografia. No raio-x ali, a gente viu que ele foi positivo em 60% dos casos e negativo em 40% dos casos. Desses casos que foram positivos, a tomografia mostrou que ele não tinha nada em quase 30% dos pacientes. E nos casos em que a tomografia, em que o exame estava sendo lido como negativo no raio-x, quase 30% dos pacientes tinham pneumonia, né? Então, isso mudou conduta aqui em termos de internação, em termos de gravidade. A gente tem um parâmetro, por exemplo, a imagem bilateral é um parâmetro de gravidade de mau prognóstico no paciente com infecção. E a tomografia, de fato, é um game changer em relação à internação, em relação à antibiótico-terapia, e em relação a você não utilizar esses parâmetros também, que a gente viu que a tomografia desmentiu o raio-x em alguns desses pacientes, tá? Mas a gente tem essas questões relacionadas a custo-efetividade e em relação também a achados incidentais, que a gente vai comentar isso um pouquinho para frente. Bom, padrões normais, vou mostrar para vocês, certamente vocês estão cansados de ver isso, então, padrão de pneumonia lobar, um padrão que fisiopatologicamente ele começa no alvéolo e se espalha pelos poros de circulação colateral alveolares, de maneira que ele para em algum anteparo anatômico. Ele vai parar na fissura, ele vai parar na pleura, onde terminar aquele lobo pulmonar, e por isso a gente chama ele de pneumonia lobar. O aspecto que a gente vai ver é esse que vocês estão cansados de saber, de uma consolidação homogênea, o broncograma aéreo ali. Olhou isso, bem sugestivo de pneumonia lobar, alta chance desse indivíduo ter alteração no exame físico, alteração em parâmetros laboratoriais e ser um indivíduo que vai ser pego no exame clínico. É super interessante e aqui vale uma observação. A gente tem guidelines de diversas sociedades em relação a utilizar ou não o raio-x para fazer diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade, tá? Então, por alguns guidelines, como por exemplo o guideline britânico, ele coloca que o raio-x não é uma ferramenta necessária, tá? Que a gente consegue diagnosticar pneumonia só com achado clínico, ausculta, a gente nem precisaria do raio-x. Veja bem que a gente está falando de um indivíduo sem fator de risco que veio ali da comunidade com pneumonia, né? Outros guidelines, o guideline da Sociedade Americana, o guideline brasileiro, eles reconhecem que o raio-x pode ser dispensável, mas no algoritmo diagnóstico ele está incluído como uma ferramenta necessária. Lembrem-se, não precisa ficar fazendo radiografia todo dia para poder ver se a pneumonia melhorou. Isso vai melhorar em aproximadamente 4 a 6 semanas, o raio-x pode ainda estar alterado, tá? Mas uma observação aqui pequena. Bom, o outro padrão de infecção que a gente tem é a broncopneumonia. A broncopneumonia ela é diferente, o epicentro dessa infecção ele é a via aérea. Então a gente tem uma tendência maior a ter opacidades multifocais bilaterais, e nesse caso aqui era uma broncopneumonia estafilocócica. Na evolução a gente viu um monte de pneumatocele aparecendo, era uma pneumonia necrotizante, né? Então era uma pneumonia mais grave, esse indivíduo foi para a UTI, ele ficou mais complicado, tá? Era um caso de estafilococcus documentado. E uma outra situação, que eventualmente a gente nós temos visto aumentar, que é os casos de embolia séptica, né? Então, múltiplas opacidades bilaterais, mas a gente tem um contexto diferente. Aquele indivíduo que tem um catéter que está infectado e fica chuveirando trombo ali no pulmão, uma válvula que está infectada, uma endocardite bacteriana que vai chuveirando trombo infectado para o pulmão, que o aspecto é um pouco diferente. A gente vai ver opacidades bilaterais, mas na tomografia a gente vai ver esses nódulos em estágios diferentes de escavação, praticamente que só periféricos, e algumas imagens com morfologia de infarto pulmonar também, uma vez que a via de disseminação da doença ela é vascular, tá? Algumas situações que são um pouco desafiadoras e algumas armadilhas, né? Então, muito cuidado com quem gosta de interpretar a radiografia em PA, coloca ali na janela, dá aquela olhada ali só no PA, então muito cuidado, né? Eventualmente a gente tem ali, a radiografia aqui pode ser interpretada como normal, cadê a pneumonia? A pneumonia estava atrás do coração, olha o tamanho da consolidação retrocardíaca. Então, muito cuidado com os blind spots, retrocardíaco, retrocúpula diafragmática, são locais que a gente pode perder consolidações, tá?
Cuidado também, que às vezes em um estágio inicial, a pneumonia ela pode ter um aspecto pseudotumoral. Olha esse caso, até onde você chegou para poder dar um diagnóstico de uma pneumonia. 46 anos, super ansioso, médico super ansioso, foi dado o diagnóstico de uma pneumonia, mas com uma morfologia que estava meio arredondada. O pessoal não comprou o diagnóstico, foram lá, biopsiou. A biópsia mostrou só alvéolo. A gente vê aqui as caixinhas dos alvéolos preenchidos ali com um monte de secreção. É um diagnóstico extremamente elaborado de uma pneumonia, que se a gente tivesse esperado alguns dias ali, virou uma pneumonia lobar. Então, é importante a gente refletir que bom senso e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Eventualmente, tivesse esperado uns 2 dias ali, o paciente tinha evitado a biópsia, né? Então, cuidado com essa configuração. Falando de desconforto respiratório agudo, a gente já focou especificamente em infecções. Vou falar um pouquinho para vocês de dor torácica. Dor torácica é um sintoma extremamente frequente. Eu diria que boa parte ali das tomografias que a gente vê no pronto-socorro são relacionadas à dor torácica. E eu acho um sintoma muito complicado, porque a gente parte ali de doenças como um infarto agudo do miocárdio, a gente vê ali um defeito perfusional no miocárdio, até, por exemplo, esse paciente aqui que fizeram uma angiotomografia PATEP, ele só tinha uma fratura, que não está dando muito bem para vocês verem, mas ele só tinha uma fratura de arco costal. Então, vê que sintoma complicado que pode ser um IAM até uma fratura de arco costal. Então, a imagem ela é de fato também um game changer aqui, passando por várias. A gente vai falar um pouquinho de esteatocnecrose de colcinho epipericárdico e de pericardite. Bom, suspeita de tromboembolismo pulmonar é fundamental a história clínica, mas a gente sabe que de vez em quando isso é complicado, né? O importante aqui que eu vou resumir, indivíduo com dedímero negativo, a gente não vai fazer imagem nesse paciente, isso aqui é suportado ali pelos guidelines ali do Colégio Americano de Radiologia. E aí, nos indivíduos que têm probabilidade pré-teste maior ou menor, em praticamente todos os cenários, a gente vai ver que a tomografia é a ferramenta a ser indicada na frente. Em algumas situações, a cintilografia ela pode ser utilizada. Tá? Qual situação em que especialmente a cintilografia pode ser utilizada? Especialmente indivíduos, especialmente mulheres, jovens, gestantes que têm radiografia normal. Né? Lembre-se que se a gente tem uma radiografia alterada, a gente não seria adequado a gente pedir a cintilografia, porque a gente já parte do pressuposto que a parte da ventilação da cintilografia vai estar alterada, né? Então a gente não vai ter dificuldade para perceber o mismatch. E esse aqui seria um fluxo de pesquisa de embolia pulmonar na gestação. A gente começa com raio-x e Doppler de membro inferior. Se isso for equívoco ou se os resultados forem normais ou equívocos, se você tiver alta suspeita, aí que a gente parte para a cintilografia ou para a angiotomografia. Tá? Quem quiser ver esse é um documento recente, super interessante, uma revisão super extensa de tromboembolismo pulmonar. E para o radiologista, isso aqui também é um desafio diagnóstico, tá? Porque a gente tem essa situação aqui que todo mundo imagina que acontece no pronto-socorro. Bom, então eu fiz ali história clínica, fiz o dedímero, elaborei ali um score de Geneva, um score de Wells, vou chegar a um paciente que tem suspeita clínica e aí eu vou ali seguir o algoritmo, qual que é o método mais adequado, né? Então isso é fácil da gente fazer, suspeitado um indivíduo que tem um raio-x anterior, apareceu uma imagem, uma Korkov de Hampton ali sugestiva de infarto, suspeita clínica alta, porque esse indivíduo ali ainda tinha uma vasculite, fez a angiotomografia, confirmado um monte de falha de enchimento e ainda deu o diagnóstico ali das desaneurismas de artérias pulmonares, que não tem nada a ver com o quadro que a gente está vendo, né? Só mostrei porque tinha uma evolução interessante do infarto pulmonar. Essa situação ela é complicada. Essa situação em que você não tem a suspeita clínica, né, e que, de repente, esse paciente acaba fazendo uma tomografia sem contraste, um raio-x que está com outra suspeita, né? Então, o radiologista, o clínico que está no pronto-socorro, precisa reconhecer sinais nesses métodos para referenciar a esses métodos confirmatórios, né? Veja essas situações que acontecem em todos os casos reais de pronto-socorro. Paciente ali com uma suspeita clínica de litíase urinária. A gente olha ali, ele tinha um pequeno vidro fosco na base do pulmão, o raio-x era quase normal, exceto se você pegar o perfil, a gente via que tinha ali uma obliteração ali do gradiente descendente da coluna vertebral, ele está perdido, tem uma consolidação posterior. Infarto é uma doença da metade para baixo do pulmão, e são poucas lesões geralmente, né? Esse indivíduo fez uma tomografia, a gente vê uma imagem com morfologia de infarto, a gente faz a angiotomografia e ele tinha de fato um tromboembolismo pulmonar. Imagina um indivíduo que partiu de uma suspeita diagnóstica de litíase urinária, né?
Então, como é uma doença traiçoeira o tromboembolismo pulmonar. Esse aqui é pior ainda, eu me lembro que eu estava no pronto-socorro vendo esse caso, uma sorte, eu não sei, sorte ou azar dessa paciente, e aquela indicação, pancreatite, choque a esclarecer. Só que o técnico de radiologia começou o exame lá em cima, né? E a primeira imagem do exame era essa aqui. Então, era uma tomografia sem contraste que a gente via ali que tinha alguma coisa branca ali nas artérias pulmonares. Eu convoquei esse paciente, injetou o contraste, ele tinha um baita tromboembolismo pulmonar com repercussão hemodinâmica. Então, a gente já viu aqui litíase urinária e pancreatite confundindo com tromboembolismo, né? Então, a gente vê a complicação disso na prática, né? E a tomografia, na situação contrária, quando o clínico suspeita que é TEP, e a tomografia, ela vai mudar esse diagnóstico. Esse é coloquei propositalmente esse estudo aqui, que é um estudo da literatura nacional, que a gente tinha ali 144 pacientes, né, que a gente tinha, que foram referenciados para angiotomografia, só 25% deles tinha tromboembolismo confirmado e vários outros diagnósticos que foram confirmados pela tomografia, variando aí de pneumonia, tumor, a fibrose pulmonar e outros. Tá? Então, é um método de eleição nesse contexto aí, a angiotomografia. Vou mostrar para vocês essa doença aqui, que ela é equivalente, né, uma causa de dor torácica, é equivalente do que a gente tem de apendagite epiploica no abdômen, que é a esteatonecrose do coxinha adiposo epipericárdico. Falar que de 2 em 2 meses aparece um caso desse aqui. O cara chega fazendo com uma dor de dedo, né? Então ele mostra, não, está doendo aqui. A gente vai olhar e geralmente ele tem um derramezinho pleural do mesmo lado, e isso é uma necrose da gordura epipericárdica. Isso aqui dá muita confusão com síndrome coronariana aguda. Geralmente vocês estão vendo aqui, isso aqui é um exame para pesquisa de tromboembolismo pulmonar, né? E o diagnóstico era uma esteatonecrose, faz uma necrosezinha espontânea da gordura epipericárdica, mas que é muito doloroso e que causa esse diagnóstico diferencial todo de dor torácica, né? Outras situações, quando a gente fala de suspeita no pronto-socorro de síndromes aórticas agudas, esse caso aqui é um caso interessante também, suspeita de linfoma, esse cara estava na enfermaria, a gente foi lá discutir um caso na enfermaria, falou, dá uma olhada nesse caso aqui, mas, puxa, peraí, olha esse abalamento aqui que a gente está imaginando como linfoma, ele está bem na topografia da aorta, ele tem um derrame gigante, né? Bom, isso pode ser uma síndrome aórtica, né? O paciente foi para a tomografia, a gente viu um aneurisma ali com sinal de hematoma parietal. Esse indivíduo estava, na verdade, com a aorta rota, já estava internado lá na enfermaria, já tinha umas 2 semanas. E segundo os critérios de apropriação do ACE, a gente vê lá que várias modalidades podem ser utilizadas para investigar a síndrome aórtica aguda, o que geralmente é a linha de frente, começa com raio-x e a gente parte para a angiotomografia, tá? E é uma ferramenta também, a angiotomografia, o Dr. Ronaldo falou bastante de trauma, né? Então, uma ferramenta quase universalmente utilizada nos contextos de politrauma, de trauma de alta energia, e aqui também é utilizada, a gente vê um aspecto bem característico de uma laceração aórtica, quase invariavelmente ela acontece nessa topografia, a topografia do istmo, então uma laceraçãozinha ali chegou a formar um pseudoaneurisma na evolução desse paciente, tá? Então, uma angiotomografia também se prestando para isso. E nos últimos 2 minutos e meio aqui, só vou mostrar para vocês algumas técnicas que eu coloquei como perspectivas futuras, mas isso aqui, boa parte disso aqui já está em ampla utilização há muito tempo. Peguei esse raio-x aqui ontem da pilha lá, então a gente via uma radiografia de tórax que a gente pode utilizar essas reformatações aqui de pós-processamento, são ferramentas de subtração digital. Então eu posso utilizar aqui que eu posso subtrair o osso e aumenta a minha sensibilidade para detectar opacidades, e aqui fazer o contrário e deixar só o osso, que aumenta a minha sensibilidade, né, minha acurácia para diagnosticar alterações ósseas propriamente ditas. Inteligência artificial, então é uma ferramenta que a gente usa no pronto-socorro lá do hospital, como uma ferramenta de auxílio de tomada de decisão do colega clínico que está no pronto-socorro. Então, ele recebe a radiografia e a imagem, né, do raio-x, ele recebe esse relatório aqui da inteligência artificial também. Por exemplo, aqui esse é um caso em que a inteligência artificial foi muito bem, pescou ali um pneumotórax que era relativamente pequeno, às vezes isso é difícil de perceber na prática, ele coloca ali 93% de pneumotórax e ajuda o colega na tomada de conduta. E por que o avião não voa sozinho, né? Por que a gente não deixa o piloto automático sem piloto lá? A gente sempre precisa de uma interface humana para validar aquela informação, né? Perceba esse caso aqui, eu passei pelo laudo da tomografia dele, fui voltar lá na leitura da inteligência artificial, ele tinha dado, aqui o paciente tinha aqui uma quilaidite, né, o cólon interposto aqui entre o fígado e a cúpula diafragmática, uma variação anatômica, ele deu como pneumo peritônio e tinha umas atelectasiazinhas ali que ele deu como consolidação.
isso gerou um exame, gerou uma tomografia e gerou uma tomografia de tórax e de abdômen, os dois estavam normais. Então, pode ter furo também, a gente precisa validar essas informações. Tomografia de ultra baixa dose, eu não vou, o meu tempo está acabando aqui, eu não vou comentar isso muito em detalhe, mas se o problema da tomografia é radiação, por que a gente não faz uma tomografia com super baixa radiação, né? Então, 2 estudos aqui, o primeiro mostrando que a taxa de detecção de diagnósticos da tomografia é 2 vezes maior, pelo menos, né? Só que com a desvantagem, né, da gente detectar muito mais achados necessários, e nesse exame aqui, nesse estudo aqui, a taxa, o outcome deles era reinternação, duração da internação, e isso foi muito semelhante quando comparado com o raio-x. Eu queria mostrar isso aqui para vocês, que nos últimos tempos pouca coisa me assustou tanto igual essa ferramenta. Esse artigo que eu estou mostrando para vocês, ele tem 2 anos, o mesmo autor já tem uns 10 artigos publicados disso, eu acho que isso vai vir. Então, o que eles fazem? Ele mede com ferramenta de automação, um software, ele deixa o indivíduo em inspiração, suspende a inspiração, e aí ele fica medindo a atenuação do pulmão à medida que o coração bate. Ele faz esse mapa de perfusão aqui, ele consegue, essa paciente aqui, por exemplo, perceber que esse indivíduo tinha déficit perfusional com um raio-x dinâmico. Uma ferramenta que pode ser que chegue no futuro. E, como observação final, lembrar que, para quem está pedindo exame, utilizar o exame correto aumenta a taxa de positividade. A gente tem padrões radiológicos, a tomografia e a radiografia são, de fato, mudadores de contexto dentro do contexto de pronto-socorro, né, e que alguns novos métodos podem chegar para ajudar ainda mais a nossa vida. A reflexão que eu acho que a gente tem que fazer em um congresso como esse é que a equidade de distribuição deles tanto no contexto de medicina suplementar, quanto na medicina pública, vai ser um desafio futuro também. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou convidar agora para a próxima palestra o Dr. Fernando Morbeck Coelho, ele que é coordenador do setor de imagem geniturinária do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, radiologista do Hospital Israelita Albert Einstein e membro da Comissão Científica de Geniturinário do Colégio Brasileiro de Radiologia. Ele vai falar sobre radiologia pélvica no pronto-socorro. Antes do Fernando começar, eu queria lembrar a todos que pelo aplicativo vocês conseguem mandar perguntas já para a gente fazer aqui o debate. É claro que a gente vai poder abrir algumas perguntas ao vivo, mas quem quiser já mandar perguntas no app, a gente já vai recebendo elas aqui, já vai preparando as respostas para vocês. Obrigado. Fernando. Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado à comissão, aos coordenadores do evento pelo convite, esse evento de extrema relevância, para estreitar as relações, né, da radiologia, como já foi comentado, com as demais especialidades, principalmente estudantes de medicina, médicos generalistas, que compõem o maior público aqui, a audiência dessa sessão. Então, vamos lá. O tema de minha aula é radiologia pélvica no pronto-socorro. Existem algoritmos para a gente fazer esse tipo de avaliação, então isso aqui é um bem interessante que eu recomendo que vocês avaliem, depois estudem, tem a referência aqui, sendo apontada. Então, a gente pode ver aqui como uma referência esse algoritmo sobre avaliação da dor pélvica no pronto-socorro, como eu recomendo que todos deem uma lida. Então, basicamente, a gente vai focar aqui na história clínica do paciente, na história pregressa, achados laboratoriais, e, com isso, a gente vai fazer uma avaliação de probabilidade de onde advém, de onde se origina essa dor pélvica. Algumas dessas aqui já foram comentadas hoje, então eu vou me ater, basicamente, à dor pélvica relacionada às causas ginecológicas. Então, passando o slide, esse aqui vai ser nosso foco dessa aula, então, a gente vai sempre avaliar aqui, primeiramente, se a paciente tem a probabilidade de estar grávida, então, isso a gente pode ver pelo beta-HCG, e, a partir daí, vamos elencar vários diagnósticos diferenciais, eu vou fazer isso através de casos nos próximos slides. Mas, antes disso, antes da gente mostrar casos, é importantíssimo para que quem esteja atendendo um paciente saiba qual exame pedir. Como o Pedro falou, né, é muito importante que vocês selecionem o melhor método de imagem. Para isso, eu também recomendo a avaliação, é o mesmo site, mesma plataforma, a plataforma da ACR, para ver qual é o método de imagem mais adequado para você fazer esse tipo de investigação. Então, vejo aqui que pelo score, né, a gente tem aqui uma causa de dor pélvica aguda no paciente com beta-HCG positivo e, nesse outro quadro aqui, o beta-HCG negativo. Então, vejo quando a paciente tem um beta-HCG positivo, então a suspeita de gravidez, a gente não vai performar outros métodos diagnósticos além da ultrassonografia. Tá? Então, a ultrassonografia, quando a paciente tem uma suspeita de gravidez, de gestação, vai ser o método de escolha.
Caso a paciente não tenha essa suspeita, aí sim, a gente vai usar a ultrassonografia e outros métodos de imagem complementares, como a tomografia computadorizada e a ressonância magnética, que vão conseguir avaliar um pouco mais além a causa da dor. Lembrando que, para causas ginecológicas, a ressonância magnética tem um poder de avaliação muito bom, uma acurácia muito boa para fazer esse tipo de avaliação. Então, vamos lá. Então, vamos passar por 10 casos aqui agora. Então, a gente vai mostrar os teaching points de cada caso. Então, as pacientes de 12 anos, então vejam a idade, né, com dor pélvica que começou no dia que ela foi no pronto-socorro e o laboratório sem nenhuma particularidade. Então, esse aqui é um caso bastante comum. A avaliação aqui foi feita por uma tomografia inicialmente, porque a suspeita diagnóstica foi de um apendicite inicialmente. Como ela tinha um quadro muito agudo, o PCR poderia não ter aumentado ainda, então foi visto, na verdade, uma alteração na região anexial direita. Essa aqui é a imagem bastante típica quando a gente enxerga, então essa imagem cística com realce completo em volta, então isso aqui é um cisto de corpo lúteo. Então o diagnóstico é bem tranquilo para se fazer através dos métodos de imagem. Aqui foi feita uma tomografia pela suspeita de apendicite inicial. Então essa paciente tinha esse diagnóstico, né, de um corpo lúteo. Ela fez depois um controle evolutivo, fez um controle por ressonância magnética, onde a gente via aqui o corpo lúteo no ovário, no anexo direito, no ovário direito, com esse aspecto de imagem que eu falei, a imagem cística, que tem essa parede um pouco mais espessada. Então, esse aqui é o achado diagnóstico que a gente vai ter para essa patologia. Então, esse achado, na verdade, porque não é uma patologia. Então, corpo lúteo é um achado bastante comum e pode causar dor. Então, lembrar, pacientes no menacme, que podem ter aquela dor que começou agudamente, o corpo lúteo, que é um achado completamente normal, pode ser a origem daquele quadro da paciente. Então, caso 2, um paciente do sexo feminino, 24 anos, queixa de dor em fossa ilíaca direita a 2 horas da entrada. Então, novamente, dor na fossa ilíaca direita, com tempo curto, né? Então, o que podemos usar de diagnóstico aqui, de ferramenta diagnóstica inicialmente, né? Lembrando que a dor não era tão pélvica nesse caso, era uma dor mais na fossa ilíaca. Começou com ultrassonografia, e na ultrassonografia, o que se via, né, era um ovário direito aumentado, aqui na primeira imagem, com um componente mais amorfo no seu interior. E aqui o ovário esquerdo completamente normal. Além disso, aqui na primeira imagem, a gente pode ver esses focos anecoicos em volta do ovário, que é líquido. Então, ela tinha uma imagem no ovário direito, com os debris no interior e líquido livre em volta. Então, essa paciente também fez estudo Doppler nesse momento da avaliação, que a gente não via nenhuma alteração muito importante. O diagnóstico pela ultrassonografia era, novamente, um provável corpo lúteo, mas dessa vez com algum sinal de rotura, algum sinal de complicação, porque tinha um líquido um pouco mais exuberante ao redor do ovário direito. Então, essa paciente piorou clinicamente, e ela fez ali depois uma tomografia computadorizada para estadiar melhor o achado, mas a tomografia trouxe os mesmos achados que tinham sido observados na ultrassonografia, e a ressonância foi feita depois somente como um acompanhamento à ressonância magnética, mostrando os achados aqui que já tinham sido também caracterizados na ultrassonografia, fechando o diagnóstico de um corpo lúteo roto. Então, lembrando que o corpo lúteo pode ter uma eventual complicação, que é a rotura, e qual vai ser o diferencial com o corpo lúteo normal? É a quantidade de líquido livre na cavidade. Nesse caso aqui, você tinha uma quantidade de líquido livre que chamava um pouco mais a atenção, então isso aqui fechou o diagnóstico de corpo lúteo roto. Isso aqui causa um pouco mais de dor na paciente, né? Agora, o caso 3. Então, o primeiro caso, um corpo lúteo. O segundo caso, um corpo lúteo roto, né? Então, já causa mais dor. O terceiro caso, é um paciente que veio também com dor abdominal, dessa vez na fossa ilíaca esquerda, com uma grande intensidade, né, que começou também agudamente beta-HCG negativo. Na entrada, um anexo esquerdo bastante aumentado, novamente com conteúdo amorfo e líquido livre em volta. Então, o diagnóstico de algum cisto roto, um cisto hemorrágico roto, vai entrar num diagnóstico diferencial. Então, esse aqui é uma probabilidade diagnóstica. Muitas vezes, quando a gente tem esses cistos rotos, a gente não precisa sair correndo para tentar manejar de uma forma mais agressiva, como uma cirurgia. Muitas vezes a conduta aqui é uma conduta clínica, tá? Faz um acompanhamento, esse quadro é autolimitado. Mas nessa paciente especificamente, o quadro dela piorou. Ela teve uma piora do quadro, ela começou a cair ao HB, então fizeram a tomografia para ver se tinha algum outro achado, algum outro comemorativo que pudesse explicar. E, na verdade, o que encontraram, se vocês puderem observar, que é o anexo esquerdo, que a gente já via que tinha um cisto hemorrágico roto, mas quando injetamos o contraste, tinha uma área aqui um pouco mais branca.
Essa área mais branca apareceu depois da injeção do contraste. Então, quando essa área aparece muito intensamente, isso aqui é um sangramento ativo. Então, um diagnóstico que demanda agora urgência. A paciente está sangrando ativamente daquele cisto, um sangramento de alto fluxo. Essa paciente, se não for manejada com a cirurgia, ela provavelmente vai ter um desfecho pior. Então, esse paciente foi para a cirurgia e confirmando o diagnóstico ali de um cisto hemorrágico roto com sangramento ativo. Então, vimos os cistos ovarianos. O que pode acontecer nos cistos ovarianos? Vocês têm que lembrar de 3 entidades. Tá? Então, a gente falou que pode ser um corpo lúteo normal, então isso aí a gente não vai se preocupar tanto, mas 2 outras a gente vai ter que se preocupar. Torção, que ainda vou mostrar nas slides a seguir, e sangramento ativo. A rotura, a gente pode manejar de uma forma mais tranquila, porém, tem que deixar aquele paciente ali na sua mão. Né? Vai fazendo acompanhamento, dosando HB, vai seriando o HB para ver se está caindo e se você vai precisar intervir ou não. Mas 2 delas aqui demandam cirurgia ativamente, que seria a rotura, o sangramento ativo, como vimos agora, e a torção, que vai ser os próximos 2 casos. Tá? Então, esse paciente aqui do sexo feminino, 42 anos, com dor na fossa ilíaca direita, ao longo do dia, já tinha esterectomia em 2014, então não tinha probabilidade de gestação. Mas, novamente, está dando um spoiler, né, que está na sessão aqui de dor pélvica, mas assim, a paciente veio com dor na fossa ilíaca direita ao longo do dia, novamente. Será que é o quê? Que é apendicite? Pode ser algum outro quadro, pode ser um cálculo que migrou, mas não fazia muito sentido, porque a dor não era tão de uma cólica nefrética. Ela foi para uma tomografia computadorizada, pensando bem mais em uma dor na fossa ilíaca direita como uma apendicite aguda, como um diferencial. E, novamente, o achado era um achado ginecológico. Dessa vez, um ovário direito bastante aumentado, com líquido livre em volta. A gente já viu essa história antes, né? Ovário aumentado com líquido livre em volta. Cisto roto, é um dos diferenciais que a gente vai ter que lembrar. Mas essa paciente continuou a avaliação, né? Então, novamente, a gente fez uma tomografia que não é o melhor método para ver a parte ginecológica. Então, ela fez a tomografia que não é o melhor método para ver a parte ginecológica, ela foi para uma ultrassonografia em seguida, que mostrou o achado que já era esperado, um cisto hemático, né? Um cisto hemorrágico com líquido livre em volta, fechando o diagnóstico de um cisto hemorrágico roto. Tá? Mas essa paciente, na evolução dela, no pronto-socorro, ela teve piora da dor. Então, se ela está piorando, assim, o quadro está piorando, mesmo com analgésico, analgesia, fala, vamos investigar um pouco melhor com a ressonância magnética, vamos ver se a gente consegue trazer alguma informação a mais. E na ressonância magnética, o que se viu é que não tinha nenhum realce pelo meio de contraste no ovário, tá? E tinha uma área que poderia ser um enovelado de vaso que sugeriria ali uma torção. Então, a ressonância fechou o diagnóstico de um cisto hemorrágico roto decorrente de uma torção ovariana. Então, esse ovário torceu, desvascularizou, o cisto teve uma rotura da parede e por isso sangrou. Então, esse foi o diagnóstico final, que a gente só conseguiu chegar com a ressonância magnética e foi confirmado depois na cirurgia da lesão. Né? O caso 5, a paciente de 17 anos, com dor abdominal há um dia, fez a ultrassonografia, essa paciente era virgem, fez a ultrassonografia, dessa vez vocês podem observar um pouquinho melhor que a imagem não é igual aos outros métodos que a gente fez, que era transvaginal, isso aqui é uma ultrassonografia pélvica transabdominal, então você vê as estruturas um pouco mais de longe, né? Então a gente vê aqui a bexiga, né? Então o transdutor está em cima da barriga da paciente, a gente vê a pele, bexiga, útero, e essa imagem cística que estava atrás do útero, tá? Que é um corte, um corte transversal, um corte seccional. Nessa imagem cística, não tinha mais nada. Então, na imagem cística, retrotorina, essa paciente com dor, e aí? Né? E aí que temos que prosseguir a investigação. Não sabemos o que é. Só temos o diagnóstico até agora de uma imagem cística sem mais nenhum comemorativo. Ela foi para a ressonância magnética para tentar ir um pouco mais além. Então, vejam que a ressonância magnética ela vem sempre naqueles casos que é a ultrassonografia da dúvida. Né? Então, a ressonância complementa muito bem a ultrassonografia como método diagnóstico, sendo que ela consegue trazer muitas informações pela sua alta resolução de contraste. Então, nessa imagem da ressonância magnética, a gente via aquele cisto, ó, a mesma imagem, ó, só faltou a bexiga para ficar igual, o mesmo corte, né? Mas a gente vê a parede abdominal, o útero e aquela imagem cística retrouterina. Aqui, essa imagem redondinha com vários cistinhos é o ovário direito, é normal, tá? E aqui o ovário esquerdo, com também vários cistinhos, mas observem que o ovário esquerdo, se prestar bem atenção, está um pouco mais branquinho, está um pouco mais branco, porque tem edema estromal.
Por que ele está edemaciado? Né? Ele está edemaciado por conta disso. Do lado do ovário, vejam que tem essa imagem, essa nodulação. Correndo a imagem, você vê que isso aqui dava uma volta. Então, era o pedículo vascular torcido. Por isso que esse ovário estava edemaciado e causando toda essa alteração. Então, ela tinha uma torção, ela tinha uma torção do pedículo vascular, causando todos esses achados. E qual foi o motivo dessa torção? Foi esse cisto, um cisto para-ovariano, um cisto tubário. Muitas vezes eles geram, né, esse mecanismo de rotação, causando aí o diagnóstico final de uma torção anexial. Então, lembrar, cistos podem causar torção quando eles são muito grandes, né? Então, essa paciente foi para a cirurgia, confirmou o diagnóstico, lembrando que, qual a dica, né? Paciente com dor, quando tem cistos de grande volume, você excluiu ali um cisto hemorrágico, você excluiu um corpo lúteo, tem que lembrar de torção ovariana no diagnóstico. Lembrando que quanto mais cedo você faz esse diagnóstico, maior chance de salvar o ovário. Então, você faz uma alfaropexia, você só distorce e deixa o ovário lá. Quando está muito tardio, muito arrastado já o quadro, não tem mais jeito, tem que fazer uma ovarectomia. Caso 6, é um paciente de 35 anos, com dor forte no pé da barriga, que era o que ela tinha comentado, há 1 dia, e sangramento vaginal. Então, vejo que nesse caso, tem aqui a ultrassonografia transvaginal, né? A ultrassonografia transvaginal dentro do útero, vocês vão ver que tem um conteúdo amorfo, era um conteúdo hemático, e aqui na região anexial esquerda tinha um conteúdo amorfo. Nesse mesmo tempo, a paciente tinha feito beta-HCG, o beta-HCG veio positivo, por isso que ela tinha ido para a ultrassonografia inicialmente, fechando o quê? Então, beta-HCG positivo, não tem nada dentro do útero. Então, a imagem mal delimitada retrouterina, gravidez ectópica, gestação ectópica, né? Essa paciente ainda, além disso, fez uma ressonância magnética, um pouco mais para estadiar melhor como era a pelve dela, de onde estava esse saco gestacional, e a área mais provável foi aqui na região anexial esquerda, uma gravidez tubária. Então, foi confirmado pela ressonância, mas essa informação, antes já tinha ali os achados mostrados pela ultrassonografia anterior. Essa paciente foi para a cirurgia, né? Esses casos têm que ser operados, era uma gravidez ectópica rota, e foi confirmado também no intraoperatório o achado. Então, gravidez ectópica, para vocês lembrarem, onde é o local que mais acontece? Na tuba. Então, vejam esse desenho aqui esquemático, a gravidez tubária ectópica é o local mais prevalente. Então, isso aqui de longe é a região que vocês mais têm que suspeitar quando a gente fala na gestação ectópica. E qual da porção da tuba? Vamos lá, uma questão de prova, seria a região ampular da tuba, que seria a área mais acometida. Então, falar, beleza, peguei um paciente que tem um beta-HCG positivo, vi um bebê no útero, está tudo certo. Nem sempre, vejam esse caso. Paciente de sexo feminino, 32 anos, estava em um acompanhamento de 13 semanas de idade gestacional, dor abdominal de forte intensidade. Falar, gravidez ectópica não é, né? Aí o fetinho está lá, bonitinho, não tinha mais nada, a ultrassonografia não conseguiu ver nada, falou, é paciente com muita dor, vamos lá, vamos fazer a ressonância. A tomografia aqui não dá mais, né? Porque a paciente tem um bebezinho aqui. Então, foi para a ressonância magnética, e na ressonância magnética, que não tem radiação, a gente viu que na região anexial direita tinha um conteúdo hemático, a imagem amorfa, dentro da tuba, o que pode ser uma gestação heterotópica, né? Uma gestação tópica, uterina, e uma ectópica ao mesmo tempo acontecendo. Então, lembrar que esse é um diagnóstico que pode acontecer, bastante raro, né, mas tem que lembrar dele nesses casos. O paciente tem uma gestação tópica, mas mantém dor. Vocês têm que investigar. Caso a ultrassonografia não seja definitiva, a ressonância magnética vai ser o método de escolha. Lembrando que a tomografia, durante a gestação, a gente só faz em casos assim, de exclusão, quando não tem jeito mesmo. Caso 8, é um paciente de sexo feminino, 29 anos, com dor abdominal de forte intensidade, muito maior no abdômen inferior, e já tinha uma história recente de coleta de óvulos há 4 dias. Então, isso aqui é um diagnóstico, vocês viram isso, vocês têm que lembrar dessa patologia. É um achado, na verdade, que é a síndrome de hiperestimulação ovariana. Então, aqui a gente vai ver o ovário bastante aumentado, com vários folículos, né? Esses folículos podem romper e causar muita dor no paciente. Muitos pacientes também desenvolvem ascite, derrame pleural, durante esse quadro de hiperestimulação ovariana. Então, fez a ressonância magnética também, que confirmou todos os achados. O ovário aqui, essa estrutura grande, aqui bem edemaciada, com várias imagens císticas no interior. E aqui em cima a gente vê que tem algumas imagens císticas, que a gente vê uma descontinuidade da parede,
confirmando o diagnóstico que a gente tinha feito lá atrás de cistos hemorrágicos com algum grau de rotura em um contexto de hiperestimulação ovariana. Caso 9, então, os últimos 2 casos aqui, para a gente encerrar no horário. Paciente de 46 anos, com dor na fossa ilíaca direita há 3 dias, de moderada intensidade, que piorava ao deambular, referia a uma urina de coloração escurecida, odor fétido e uma alteração aqui de PCR. Então, vejam que o achado dela, a história dela, não era muito definitiva para nada. Ela fez aqui uma tomografia, né? Então, ela tinha esse PCR bastante aumentado, então, a nossa suspeita é que ela realmente estava inflamada. Na tomografia, a gente via uma imagem mal delimitada na região anexial direita, com muita densificação das estruturas adiposas ao redor, sugerindo uma alteração inflamatória tubo-ovariana, e aqui o diagnóstico de um abscesso tubo-ovariano. Era o mais provável nesse contexto. O paciente foi fazer a ultrassonografia para avaliar melhor a região, confirmando os achados. A gente vê aqui o ovário bastante aumentado, com esse conteúdo espesso no interior, que era pus, né? Então, fechando o diagnóstico de abscesso tubo-ovariano. Essa paciente ficou internada, fez um curso de antibiótico terapia, ela não melhorou muito, né? E ela foi para a ressonância magnética para avaliar melhor o que poderia estar acontecendo. E aqui a gente via na ressonância magnética que ela tinha uma extensa endometriose, que não dá para ver nos cortes que eu coloquei, mas essa endometriose causava uma obstrução tubária muito acentuada. E dentro da tuba tinha muita pus, que não estava sendo drenada, era uma piosalpingite. Então, nesses casos aqui, são necessários fazer uma intervenção um pouco mais agressiva. Nesse caso, foi feita inicialmente uma drenagem. Tá? Então, a ressonância aí, novamente, ajudando a gente estreitar um pouco mais o diagnóstico. Para fechar, o último caso, a gente não pode esquecer, né? O paciente de sexo feminino, 53 anos, tinha uma esterectomia há 7 anos, dor abdominal à direita. Então, esqueçam, tiram viés da seção aqui de dor pélvica, né? Mas dor na fossa ilíaca direita, 53 anos, esterectomia prévia, apendicite, a gente vai pensar. O paciente foi lá com essa suspeita de apendicite, o apêndice não foi visto, mas na área perto, próxima ao seco, a gente viu uma imagem cística com um pouco de densificação em volta, né? Uma imagem completamente inespecífica, mas a gente sabia que essa imagem estava inflamada, né? Por causa da densificação em volta dela, o apêndice sem alterações. E aqui, na região próximo da cúpula vaginal, lembro da história prévia de esterectomia, tinha esse tecido que ia em direção ao reto. Né? Esse aqui é um local bem típico de endometriose. E a cirurgia dela, a esterectomia, depois descobrimos que foi por endometriose. Na avaliação por ressonância magnética, que essa paciente foi submetida, foi visto que esse cisto na região da fossa ilíaca direita era um cisto com conteúdo hemático, né, sugestivo de um cisto de origem endometriótica, e, além disso, tinha endometriose aqui remanescente, que puxava aqui um pouco o reto, né, mas isso aqui não era a causa de dor dela, e sim aquele cisto hemorrágico, que era uma endometrioma aqui implantada. Ela foi para a cirurgia, confirmando o diagnóstico de um endometrioma, como vocês podem ver, esse líquido achocolatado, um endometrioma posicionado ali na fossa ilíaca direita, e, além disso, ela tinha endometriose que não foi mexida, porque essa aqui era uma alteração mais crônica da paciente. Então, para fechar, e acho que isso aqui é importante que vocês guardem, toda paciente que chega com dor pélvica e você já tem uma suspeita, né, de uma causa ginecológica, é imprescindível que você faça uma avaliação clínica laboratorial antes da tomada de decisão do melhor método de imagem. E um dos exames laboratoriais que vão ser pedidos aqui vai ser o beta-HCG, caso exista a suspeita de gravidez, porque vai orientar a sua tomada de conduta frente ao exame de imagem inicial. Se vai ser uma ultrassonografia, né, se tiver o beta-HCG positivo, ou uma ressonância magnética, mas nesses casos você tem que evitar o contraste e a tomografia. E se caso não tenha o beta-HCG positivo, você pode ficar um pouco mais tranquilo assim, na avaliação, não tem tanta limitação dos métodos de imagem. O método de imagem mais frequente aqui para as causas ginecológicas vai ser a ultrassonografia, e lembrando que a ressonância vai ser em casos mais complexos ou duvidosos. E, por fim, lembrar sempre de ter um radiologista de confiança ali no final para você poder discutir a imagem, perguntar qual é o melhor método de imagem que você pode pedir, e isso aí vai auxiliar na sua tomada de decisão. Eu acho que é muito importante que vocês tenham essa pessoa de confiança. Então, por fim, fico por aqui, que eu gostaria de agradecer ao meu time de radiologia do Einstein, Giovana, principalmente, que forneceu aqui alguns casos. Fico por aqui, obrigado. Como é que você faz na sua rotina diária, Itamar? Você quer lançar um exame, vamos dizer, uma tomografia coronariana, você entra em contato com o radiologista, você discute esse exame,
Você coloca um número grande de informações clínicas no pedido médico? Como funciona na sua rotina, na sua prática? Obrigado, Ronaldo. Sim, eu acho que vamos ver os cenários, né? Por exemplo, na dor torácica, o exame mais importante, mais rápido de você fazer é o eletrocardiograma. Esse é um divisor de águas. Se você tiver um supra segmento ST, um infarto, você não precisa de nenhuma outra ferramenta e mais nada, a não ser trabalhar para abrir a artéria. Se você tiver um sem supra, com inversão de T, etc., troponina alta, você vai tomar a conduta cabível para aquilo. Mas, quando você tem um eletro chamado normal, o doente tem dor, persiste a dor, é um doente que já foi ao pronto-socorro, voltou, esse você bota o pé atrás. E eu vejo, nesses casos, além dos diagnósticos diferenciais que você tem que fazer com a dor torácica, que é a dissecção de aorta, embolia pulmonar, que são os principais, a tomografia, a angiotomografia, tem um papel fundamental. Fundamental. Ela é extremamente importante para que tire você de uma sinuca. Pode até não ter nada, mas você ficou tranquilo. Agora, se tiver e isso passar batido, você pode ter uma encrenca importante para o paciente e para você, inclusive. Só queria completar para você que você falou de complicação vascular, como é minha área também, nós, intervencionistas, podemos induzir problemas, especialmente nos sítios de punção, em especial na artéria femoral, né, dos chamados pseudoneurismos, hematomas retoperitoneais, para vocês ficarem atentos, que são urgências médicas. E hoje que nós também fazemos procedimentos usando catéteres de maior calibre, tais como TAV, etc., então a chance, a possibilidade desses eventos é maior. Então, se você está na UTI, muitos estarão, uma presença de uma hipotensão, alguma coisa, não se desespere, não enfim noradrenalina de cara, que pode piorar tudo. Então, fica aquela luzinha, vamos comprimir e vamos chamar o especialista para tomar conta. E aí, sim, a angiotomografia, novamente, pode ter um papel fundamental no diagnóstico, na conduta terapêutica a seguir. Acho que a gente pode, na minha visão, né, adicional, que foi falado pelo Itamar, uma solicitação clínica, num pedido de exame, ele pode não ser suficiente para o cardiologista escolher o melhor exame para fazer, a melhor forma de fazer o exame. Às vezes é pedido uma ressonância quando a tomografia é melhor. Então, quanto mais interface, mais comunicação puder existir entre o médico solicitante, o clínico, o cirurgião, o obstetra, o ginecologista, o pediatra, com o radiologista, seja num pedido médico bastante completo, seja num prontuário eletrônico que o radiologista acessa, seja numa comunicação telefônica, melhor. E nós, radiologistas, devolvemos a informação customizada para aquela suspeita clínica, com um laudo mais adequado, com imagens reconstruídas, às vezes com laudo audiovisual, às vezes com contato telefônico com quem pediu. Vamos seguindo aqui, temos várias perguntas da plateia, eu vou na ordem aqui. Então, em relação à primeira aula, gostaria de saber se há alguma diferença na imagem de um paciente com abdômen agudo isquêmico por conta de uma anemia falciforme ou o diagnóstico se dá apenas pela clínica. Pergunta do Rodrigo. A pergunta é ótima, Rodrigo. A isquemia falciforme, quando tem uma crise de falcização, às vezes é uma dor, pode ser uma dor abdominal, uma dor em membro, e nem sempre tem repercussão radiológica, mas quando tem, quando é um traço, uma crise mais intensa, você pode ter isquemia de órgãos, isquemia esplênica, isquemia renal, e você tem alterações relacionadas, por exemplo, a um traço falcêmico, um carcinoma medular renal, que você só vai ver na imagem. Então, sim, dá para ter diferenças e nem sempre o diagnóstico é exclusivamente clínico, a imagem ajuda bastante. Tem uma pergunta para o Fernando aqui. No caso de endometriose que desencadeou a conexão entre reto e rim, o que são as estruturas ovais dentro do rim que você mostrou? Eu acho que a questão era entre o reto e a cúpula vaginal, deveria ser, né? As imagens císticas ali, naquele caso, era uma esterectomia parcial, então fica um remanescente do colo uterino. E no colo uterino a gente tem alguns cistos de retenção. Acho que era isso aí a pergunta. Tá?
Então, tem os cistos de retenção do remanescente do colo uterino, tinha um tecido endometriótico conectando ali o remanescente do colo uterino e a cúpula vaginal, né, e a paciente tinha esterectomia subtotal, com o reto. Lembrando que dentro da endometriose também pode ter focos císticos, porque tem a endometriose, ela pode ter um componente mais glandular. Então, é comum que a gente encontre um pouquinho de cisto no tecido endometriótico. É até um achado que nos ajuda a fazer o diagnóstico. Tá? Se tiver cisto, ou se tiver conteúdo hemático, dentro do tecido endometriótico, facilita o diagnóstico para o radiologista. Mas chega numa fase que esse componente de endometriose ele vai fibrosando muito, vai perdendo esse componente cístico, vai perdendo sangue, a gente consegue fazer o diagnóstico somente pelas imagens de fibrose. Tem 3 perguntas em relação à sua aula, Pedro. A primeira é, radiografia de tórax é ou não obrigatória para diagnosticar a pneumonia, independente da clínica do paciente? Pergunta de um xará seu, do Pedro. É interessante que alguns consensos colocam textualmente do jeito que eu estou falando para vocês. Se você conseguir diagnosticar 100, pode ser 100. Né? No guideline da Sociedade Brasileira de Pneumologia, vem escrito assim, que o raio-x de tórax ele não é uma ferramenta exatamente essencial, mas o problema é que a gente tem um grande número de médicos que não conseguem diagnosticar pneumonia se não tiverem o raio-x. Isso é textual no guideline. Tá? Então, a rigor, em alguns guidelines, como eu citei para vocês, da Sociedade Britânica, enfim, eles não colocam o raio-x como uma ferramenta fundamental. Né? Então, se a clínica for suficiente, você pode sim tratar um paciente com uma ausculta pertinente, um quadro clínico pertinente, você pode assumir um diagnóstico clínico de pneumonia. Cuidado com indivíduos de alto risco, um grande tabagista, um paciente que tem grande risco de ter uma complicação associada. Né? Aquele indivíduo que tem esses quadros de repetição, etc. Outra pergunta, se os critérios do ACR de adequação se aplicam à população pediátrica. Existe uma seção lá para pediatria também. Tá? Então, existe uma seção própria para a pediatria. Na pediatria, a coisa se altera um pouco em algumas dessas indicações, tá? Mas existe uma seção própria para a pediatria. E uma última pergunta para você, do Vitor, em relação à alteração comentada por você de esteatonecrose, se é possível intervenção nesse caso clínico? Geralmente é uma condição super autolimitada, intervenção é só em relação a sintomático, tá? Então, o maior problema dessa condição é a dor que o cara está sentindo e o diagnóstico diferencial. Então, uma condição autolimitada que você vai tratar com sintomático, não se intervém para isso. Tá? E a última pergunta, a pergunta aberta do Eliseu, se poderíamos discutir um pouco sobre a visão em relação ao acesso da população aos exames de imagem e hospitais que oferecem esse recurso e como superar as limitações. A pergunta é excepcional, eu vou responder um pouco mais institucionalmente, até falando em nome do Colégio Brasileiro de Radiologia, que é a instituição que representa os radiologistas do Brasil. O acesso a exames hoje é um problema sério de saúde pública no Brasil, em outros países também, mas aqui é. Em alguns centros universitários, centros públicos, você consegue um acesso, eu cito aqui em São Paulo o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o Hospital São Paulo, mas em algumas regiões do país o acesso é extremamente limitado. A gente não pode fechar os olhos e ignorar essa realidade. Ainda assim, o Brasil tem um sistema público de saúde excelente. A questão é o acesso. Se nós tivermos uma percepção governamental, institucional, de uso adequado e racional dos métodos de imagem, dos exames de imagem, dos equipamentos, a gente consegue, com que aquilo que a gente tem disponível, suprir o melhor. Hoje se impõe muito o conceito de custo-efetividade. Eu citei, por exemplo, que a tomografia é custo-efetiva em relação ao ultrassom para diagnóstico de apendicite. Mas se você tem um serviço que só tem ultrassom, se for um radiologista bem capacitado a fazer esse diagnóstico, você consegue fazer um excelente diagnóstico de apendicite na ultrassonografia. Da mesma forma, cada vez mais ganha espaço a ultrassonografia point of care, em mãos bem treinadas de médicos, mesmo que não radiologistas, fazendo diagnósticos de condições passivas de serem feitas com o point of care, como líquido livre, FAST, Blue e várias outras situações, a gente vê punções com o point of care, e aí, de novo, cabe a interface entre o especialista, o radiologista, e o médico que vai se aprimorar nos métodos de imagem para esse fim. Para isso, a gente tem cada vez mais estar presentes nos eventos não radiológicos, como este Congresso de Medicina Geral da MB, nessa sessão que a gente está fazendo em parceria MB e Colégio Brasileiro de Radiologia,
E se me permitem fazer aqui um merchandising do bem, nós vamos ter o Congresso Brasileiro de Radiologia agora em setembro, 19 a 21 de setembro em Salvador, no Centro de Convenções de Salvador, que é aberto a alunos de graduação e médicos de outras especialidades, com duas sessões extremamente atrativas para o público aqui falando, aluno de graduação e generalistas. Um curso de Point of Care, de ultrassom Point of Care, com 1 dia de duração gratuito para alunos de graduação, e uma arena, o Dr. Fernando, inclusive, é um dos coordenadores, a Arena Radiologistas do Futuro, onde a gente discute temas ligados ao ensino da radiologia na graduação, mercado de trabalho da radiologia, impacto positivo da inteligência artificial, perspectivas de trabalho. Então, quem tiver disponibilidade de ir para Salvador e participar desse evento, 19 a 21 de setembro, tem várias sessões voltadas para generalistas e alunos de graduação. Quem não puder, essa sessão, essa Arena Radiologistas do Futuro, vai ser transmitida, algumas partes dela, pela internet. Vocês acham fácil o Congresso Brasileiro de Radiologia, Salvador, setembro? Fica o convite. Tamara, a gente tem tempo para mais acho que 1 ou 2 comentários. O comentário que eu vou fazer, pessoal, você vê como é que é importante, quando você vai falando de imagens, surge o ultrassom, e assim, uma ferramenta extremamente importante. Só para você saber, nós fizemos o primeiro curso lá em Natal, para estudantes de medicina que já fizeram cardiologia na área de cardiologia, que é a minha área. E ontem a aula que foi dada lá foi sobre o ultrassom, porque é uma ferramenta muito importante, né? O doente com dispneia aguda, enfim, às vezes o diagnóstico diferencial é muito complicado e você não sabe se é coração, se é pulmão, enfim, então isso pode discernir aquilo que você está fazendo, ou mesmo complicações do coração, tem muito pós-operatório, derrame pericárdio. Então, você vê como é que essas ferramentas são extremamente importantes para a gente, e a gente tem que lutar para ter o acesso. Nós temos que lutar para ter o acesso em todo lugar, e principalmente, não adianta ter a ferramenta se não treinar. Então, parabenizo aí vocês, radiologistas, por abrirem, vocês que são estudantes que vão trabalhar nessa área, peguem essas ferramentas que podem tirar vocês de uma grande crença, porque nem sempre o especialista vai estar lá, isso é em qualquer lugar do mundo. Não é só aqui Brasil, pobreza, você pode ir para os Estados Unidos, você não vai ter. Então, você tendo sua própria ferramenta na sua mão, você pode fazer melhorar a sua acurácia diagnóstica terapêutica. Podemos terminar? Então, agradecer a presença de todos, agradecer aqui os palestrantes, meu amigo coordenador e palestrante, e desejar a vocês aí uma excelente continuação de dia, que aprendam bastante, que vocês que vão cuidar, tem muita gente jovem, então vocês que vão cuidar da gente, tá bom? Obrigado, pessoal.